Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Agora nós estamos lendo 1 Crônicas, leitura feita em uma Bíblia King James atualizada. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Introdução 1 Crônicas. Autoria. Originalmente o livro das Crônicas dos Reis forma um único sefer, rolo, livro, até 180 a.C., cujo título hebraico significa Os Acontecimentos dos Anos, ou Anais dos Tempos, de Adão no Éden até o cativeiro na Babilônia, e o decreto do imperador Ciro autorizando aos exilados judeus voltar à sua terra. Em certo sentido, é um resumo do Antigo Testamento, registrando sucintamente o fluxo da história antes do Novo Testamento. A expressão hebraica que nós lemos aqui significa os acontecimentos dos anos, ocorre também em referência às fontes documentárias usadas pelo autor ou compilador de reis. Os tradutores da Septuaginta 70, a mais antiga tradução grega do Antigo Testamento, denominaram este livro, entre aspas, coisas omitidas, querendo dizer que consideravam essa obra uma espécie de suplemento especial aos livros de Samuel e Reis. Jerônimo, 347 a 420 a.C., tradutor da Vulgata Latina, demonstrou que um título mais adequado seria Crônica de toda a História Sagrada. O reformador Lutero adotou a ideia em sua tradução da Bíblia para o idioma alemão e outros a têm defendido. Ainda que não especificado por nome no livro, Esdras tem sido tradicionalmente indicado como seu compilador, autor principal. Inquestionavelmente, ele utilizou fontes escritas para compor sua obra, incluindo-se nestas os registros proféticos de Samuel, 1 Crônicas 29 e 29, Isaías, 2 Crônicas 32 e 32 e outros, mas em particular uma fonte chamada, abre aspas, o Livro dos Reis de Judá e Israel, fecha aspas. Não se trata, contudo, do livro canônico de 1 e 2 Reis, mas de um relato palaciano histórico e mais antigo. Propósitos. Do mesmo modo como os autores dos livros de Samuel e Reis tinham organizado e interpretado os dados da história de Israel para tratar das necessidades da comunidade exilada, o cronista escreveu para a comunidade restaurada. Esdras, que teve a responsabilidade e a missão de conduzir um grupo de exilados de volta à Palestina em 458 a.C., tinha a preocupação de estabelecer um alicerce espiritual sólido para o povo. Para alcançar tal objetivo, ele, evidentemente, compilou o livro de Crônicas a fim de enfatizar a importância da pureza religiosa e a restauração do verdadeiro culto a Yahvé, Deus. O depósito sagrado e apropriado da Torá, lei, na casa de Yahvé,
o templo e o lugar santo do sacerdócio. Sendo assim, ele omite do texto as atividades detalhadas dos reis e profetas e realça a valiosa herança do povo. Assim, ele omite o texto as atividades detalhadas e realça a valiosa herança do povo e a bênção do seu relacionamento sincero e pactual com o Eterno, o Senhor Deus. Vou ler novamente aqui, desculpa. O depósito sagrado e apropriado da Torá, a lei, na casa de Yahvé, o templo, e o lugar santo do sacerdócio. Sendo assim, ele omite do texto as atividades detalhadas dos reis e profetas e realça a valiosa herança do povo e a bênção de seu relacionamento sincero e pactual com o Eterno, o Senhor Deus. O primeiro livro de Crônicas é recheado de genealogias, com um foco especial no reinado de Davi. Porções importantes incluem a declaração da grande aliança com Davi, 17, 11 e 14, e a esplêndida oração de louvor pronunciada por Davi, 29, 19, 29, 10, 19. Data da primeira publicação. Um consenso cada vez mais uniforme entre pesquisadores e estudiosos situa a primeira publicação do livro por volta da segunda metade do século V a.C., entre os anos 450 e 425, e, portanto, possivelmente dentro do período da vida de Esdras. Da vida de Esdras. Agora vamos ler aqui o esboço geral de Primeira Crônicas. Primeiro, genealogias de Adão a Davi, 1 ao 9, 44. De Adão a Abraão, capítulo 1, versículo 1 ao 27. De Abraão a Jacó, capítulo 1, 28 ao 54. De Jacó a Davi, capítulo 2, versículo 1 ao 55. De Davi ao cativeiro, capítulo 3, versículo 1 ao 24. Genealogias das 12 tribos, capítulo 4, versículo 1 ao 8 e 40. Judá, capítulo 4, versículo 1 ao 23. Simeão, capítulo 5, versículo 1 ao 10. Rúben, capítulo 5, versículo 1 ao 10. Gade, capítulo 5, versículo 11 ao 22. Manassés, capítulo 5, versículo 23 ao 26. Levi, capítulo 6, versículo 1 ao 81. Issacar, capítulo 7, versículo 1 ao 5. Benjamim, capítulo 7, versículo 6 ao 12. Naftali, capítulo 7, versículo 13. Manassés, capítulo 7, versículo 14 ao 19. Efraim, capítulo 7, 20 ao 29. Asser, capítulo 7, 30 ao 40. Benjamim, capítulo 8, versículo 1 ao 40. Depois, os moradores de Jerusalém, capítulo 9, versículo 1 ao 34. Os familiares de Saul, capítulo 9, 35 ao 44. Depois, a unção de Davi, capítulo 10, versículo 1 ao 12, 40. A morte de Saul, capítulo 10, 1 ao 14. A ascensão de Davi ao trono real, capítulo 11, versículo 1 ao 3. A conquista da cidade de Jerusalém, capítulo 11, versículo 4 ao 9. Os valentes e notáveis de Davi, capítulo 11, versículo 10 ao 12, versículo 40.
O governo do rei Davi, capítulo 13, 1, 29, 21. Davi e a arca sagrada da aliança, capítulo 13, versículo 1 ao 17 e 27. As guerras enfrentadas pelo rei Davi, capítulo 18, versículo 1 ao 20. O pecado de Davi ao contar o povo. Pecado de Davi ao contar o povo. Capítulo 21, 1 ao 30. Preparativos para se erguer o templo. 22, 1, 23. A organização dos levitas. 23, 2, 26, 32. Os líderes civis leais a Davi. 27, 1, 34. As derradeiras orientações de Davi. 28, 1, 21. As ofertas e a sincera adoração de Davi. 29, 1, 21. E a ascensão de Salomão e a morte de Davi. Capítulo 29, versículos 22 ao 30. Agora aqui o diagrama do conteúdo de 1 Crônicas. Alvo, linhagem davídica, reinado davídico. Capítulos, temas, lugares, época e tempo. Capítulos 1 ao 9. Os ancestrais de Davi e Israel. Capítulo 10 ao 16. Os primeiros anos de Davi como rei. Capítulos 17 ao 21. O reino e a aliança de Davi. Capítulo 22 ao 27. Preparação de Davi para adoração ao Senhor no templo. E o capítulo 28 e 29. Últimas palavras de Davi e sua morte.